Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou usar a agulha número 2, tesoura, agulha de costura, tá? E as linhas que foram usadas, decididas lá na enquete, tá? E que eu usei para fazer os squares Babi. Nós vamos começar unindo, né, os squares do busto. Então, você precisa ter a medida do seu busto, tá? E fazer os squares de acordo com a sua medida, tá bom? Eu já uni 3 squares aqui e vou mostrar para você como ficou. Então, eu vou tirar a medida aqui, olha. E vou medir, ó. Aqui na base, eu fiquei com 17 centímetros. Tá? E aqui, ó, pro lado de cima, eu fiquei com 14 centímetros. Então, eu já expliquei que isso aqui você pode aumentar quantas carreiras você quiser, tá bom? Então, nós vamos unir 3 desse jeito, né? Que é para um busto e 3 para o outro busto. E depois vamos dar continuidade, tá? Então, nós vamos fazer a união primeiro dos 3 squares de 5 lados. Para cobrir o busto, então, isso aqui você tem que fazer o tamanho que cobre um seio, tá? E fazer a outra parte também com 3 squares de 5 lados, tá bom? Então, nós vamos unir essa parte e depois damos continuidade ao restante. Você pode fazer com qualquer linha, tá bom? Mas eu indico que você faça com uma linha tipo amigurumi. Fica uma peça muito bonita mesmo, tá? Então, aqui, olha, nós vamos unir dessa correntinha aqui, ó, do meio do leque até o meio do leque. Desses lados, ó. Então, vamos pôr as duas partes, direito com direito, olha. E vamos começar a união aqui onde temos essa correntinha, olha. Tá? Então, eu vou pegar aqui só uma perninha, aqui temos 2 perninhas, ó. Aqui no meio da correntinha. Eu vou pegar só uma e vou unir com a outra aqui do outro square. Vou fazer uma amarraçãozinha, porque só o lacinho da linha não vai dar, tá bom? Então, amarrei aqui, ó, leque com leque. E vamos continuar a nossa união, ó, ponto a ponto, pegando só uma perninha dessas 2 laçadinhas que ficam aqui na parte de cima, tá bom? Então, nós vamos unir até que fique fechadinho só esse lado. Tá? De 13 pontos altos. 13 porque eu estou contando com aquele pontinho puff que temos no meio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha união, ó, daqui do início até aqui no meio dos 2 leques, ó, tá? Até aqui, ó. Vou continuar costurando até chegar aqui. E depois eu retorno, tá bom? Então, eu uni aqui 2 squares de 5 lados, ó. Uni só um lado deles. E agora, nós vamos unir o terceiro square de 5 lados. E para isso, eu vou unir esse square, esse leque, nesse aqui, ó.
tá? Vou começar unindo o leque nesse. Vou unir essa parte aqui do meio, aqui no meio. E esse leque aqui nesse, tá bom? Então, nós vamos virar a peça dessa forma, ó, tá? E vamos começar a unir leque com leque aqui, ó. Tá bom? Aqui eu vou amarrar, né? Que é o início da costura, leque com leque lá na correntinha. E vamos unir todo esse lado até chegar no meio. Esse leque aqui, ó, do meio, ele tem que ficar bem no meio aqui dos dois, tá bom? Nós vamos unir até aqui e depois até o próximo leque. Então, vamos pegando só essas duas perninhas aqui e vamos costurar, tá bom? Eu tô usando agulha de costura, mas você pode usar aí a sua agulha de crochê. Só costure ou faça o crochê com um fio só, tá? Para que a costura não fique muito grossa, tá bom? Então, nós vamos costurando, eu vou costurar até o meio dos dois squares e já volto. Então, cheguei aqui no meio, olha, vou virar aqui para você ver, ó. Tá? Estou no meio. Tem um leque desse lado, um leque desse e um leque aqui. E aqui eu vou fazer a união dos leques. Vou aqui na correntinha desse leque, vou passar a agulha, vou na correntinha desse que está aqui por cima, tá? E vou puxar a minha linha de costura. E agora eu vou no leque que está desse outro lado, ó. E vou voltar pro leque do meio. Então, aqui eu fiz a união de 3 leques, ó, tá? E agora eu vou unir daqui, desse ponto onde eu estou, até o meio desses 2 leques. Desse com esse, ok? Então, nós vamos pegando só uma perninha aqui da laçada. Claro, se você não tiver outro jeito, você pode pegar as duas, tá bom? Mas faça o possível para que o seu ponto fique bem invisível. Então, eu vou costurar até chegar nesse próximo leque e já volto. Então, cheguei aqui, ó, no meio, na correntinha do leque que eu tenho desse lado e do leque que eu tenho desse, ó. Vou passar a minha agulha com a costura, vou dar uma laçada para apertar o ponto e vou pegar a minha agulha e vou passar entre os pontos aqui, ó, para esconder o meu arremate, tá? Voltar aqui um pouco e voltar novamente. E vou cortar a linha. Então, aqui eu tenho 3 squares unidos. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos.
E para isso eu vou usar essa cor aqui do centro, trabalhando com 2 fios da linha Clear 1000, tá? Então, eu vou começar no meio desse leque, ó. Vou passar a laçada da minha linha, prender com um ponto baixo e subir uma correntinha, tá? Vou aqui no meio do leque e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no meio do próximo leque. E vou trabalhar um ponto baixo a partir do segundo ponto alto, porque esse aqui ficou muito próximo, tá vendo? Então, vamos trabalhar pontos baixos por cada ponto alto, fazer inclusive em cima do ponto picô um ponto baixo, tá? Cada pontinho alto vai ter um ponto baixo em cima. Agora, chegamos no meio do leque, e aqui nós temos 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. E vou seguir fazendo pontos baixos. Então, chegou no leque, você já sabe, é um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. E nós vamos fazer esses pontos baixos até chegar no meio desse leque aqui, ó, tá? Então, cheguei aqui, ó, próximo ao meio do leque, tá? E agora, nós vamos fazer a união com a outra parte, tá bom? Ó, nós vamos unir. Então, aqui eu fiz um ponto baixo nesse último ponto alto, ó. Vendo? E aqui dentro eu vou pôr a agulha assim e vou passar aqui, ó, onde eu fiz uma correntinha desse outro lado, ó. Aqui eu tenho uma correntinha no meio de 2 pontos baixos. Eu vou passar a minha agulha e vou puxar a minha laçada assim, ó, e vou prender com um ponto baixo. Vou passar mais uma vez para que fique bem preso. Fiz 2 vezes e vou continuar aqui descendo com os pontos baixos até chegar ao início, tá? Então, vou mostrar aqui para você como ficou. Olha, ficou dessa forma, ó. Tá bom? Se você quiser unir embaixo também pode unir, só que ele muda, ó. Fica aberto assim, tá vendo? Eu vou deixar ele nessa posição aqui que você está vendo, ó. Nem muito certinho, tá vendo? E nem muito caído assim, vai ficar dessa forma, tá? Então, nós vamos dar a volta com os pontos baixos até chegar aqui no início. Então, cheguei aqui no início e vou prender com um ponto baixíssimo naquela correntinha que eu usei para subir, ó. Ponto baixíssimo e vou cortar a minha linha. Claro que se você quiser, você pode fazer acabamentos até chegar aqui novamente e subir fazendo acabamento, tá? Mas eu vou parar aqui. Vocês já notaram que eu não sou muito de fazer acabamento, né, gente? Então, aqui eu passo a linha aqui para trás, depois eu faço um arrematezinho, né? Então, essas são as 2 partes unidas. E agora eu vou explicar para você a parte aqui de baixo. Você precisa da medida embaixo do seu busto, tá? Bem por baixo mesmo, até faltar um quadrinho de cada lado para chegar nas costas, tá? Então, quando você dobrar, vai faltar só um espaço de um quadro para chegar nas costas, tá bom? Você vai unir dessa forma assim, ó. Aqui no meu,
tem 9 quadrinhos, que é o que eu preciso para medida, tá? No centro do seu cropped, que é bem na frente, você precisa ter 5 quadros. E o restante é a parte que vai ser unida, que vai para as costas, entendeu? Vou aqui explicar junto com o busto. Então, essa aqui é a parte do busto. Temos 4 square, certo? Então, ó, esse vai ser unido nesse aqui. Esse aqui não vai ser unido, ele vai ficar aqui no meio, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, eu preciso de 5 square só aqui para a parte da frente. O restante vai ser para a parte das costas, entendeu? Olha, vou unir aqui. E o restante vai ser para a parte das costas, tá? Então, vamos lá. Eu vou unir aqui 2 square. Porque o meu aqui eu tenho 9, então eu tirei 5 para a parte da frente e 2 para a parte das costas. Essa parte que eu subi aqui, ó, com 2 squares, ele vai ser unido aqui assim, ó. Vai ser unido nessa parte aqui, ó. Nessa parte. 5 vão ser unidos aqui, né? Um, claro, não vai ser unido, vai ficar aqui no meio. E aqui eu tenho 2, então eu preciso de mais 2 aqui em cima, ó. Um aqui, que vai ser unido nessa parte, né? E um aqui, ó. Vocês entenderam? Não é difícil, gente. Então, eu vou unir esses 2 e depois eu vou encaixar esse busto aqui entre os 5, tá bom? Então, vou unir os 2 com a linha de costura, ou com a linha da mesma cor que eu tenho na base aqui, ó. Então, antes de tudo, eu vou unir os 2. Vou unir esses 2, pegando só os pontinhos aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui, senão vocês não veem. Então, vou unir do meio de um leque pro meio do outro leque do square quadrado, tá? Vou unir aqui, ó, até chegar no meio desses 2 leques. Eu vou unir pegando as 2 perninhas mesmo, gente, porque não é para ninguém isso aqui, é só para ensinar para vocês. E é só uma ideia mesmo, não é que eu tô fazendo aquela peça 100%. Ó, dessa forma. Então, o meu aqui ficou só 2. Se o seu ficar mais, você vai pôr mais por baixo, aqui emendando, e mais por cima, tá? Então, tirei os 5, ficou 2 de cada lado aqui na lateral. E agora, eu vou fazer a união desses 4 aqui, ó, tá? Então, vou dobrar assim, ó, dessa forma, e vou começar unindo aqui no meio do leque. Unir desse leque até esse aqui, ó. Então, se você quiser fazer com a sua agulha de crochê, não tem problema, tá?
eu acho prático fazer com agulha de costura. Então, nós vamos unindo, pegando ponto a ponto. Alinhavando, né? Vocês não reparam se eu estou fazendo de qualquer maneira aqui. É só uma ideia para vocês fazerem. Vocês vão fazer aí caprichado, tá? Vão unir as perninhas assim, ó. Pegando perninha com perninha. Tudo ok, bonitinho aí para sua cliente. Tá? Isso aqui, gente, é só dando ideia para vocês mesmo, viu? Entre uma encomenda e outra, eu venho e trago uma coisinha aqui para vocês, tá bom? Então, por isso, muitas das minhas aulas parecem complicadas, mas eu acho que é porque eu faço muito ansiosa, com pressa, né? Mas, se Deus quiser, um dia eu vou fazer aula aqui bem calminha para vocês, tá? Então, ó, vou seguindo, unindo bonitinho aqui até chegar a esse próximo leque, tá bom? Ó, cheguei aqui no último leque e bem no meio dele eu prendo a minha costura, ó. Tá? Prendi, vou passar a agulha aqui pra reforçar e vou cortar a minha linha. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos em volta dessa parte toda, olha. Toda essa parte aqui. Eu vou começar aqui no meio desse leque, ó. Vou fazer uma correntinha, quer dizer, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto aqui da base, tá? Olha como estamos. Aqui no meio desse leque, eu vou puxar um ponto baixo e não vou fechar. Vou segurar assim. E vou no próximo leque, vou puxar outro ponto baixo e vou fechar essas 3 laçadas juntas. Olha. Tá? E vou continuar com pontos baixos por toda a volta. Então, aqui, ó, no meio desse ponto alto, ou desse leque, eu faço um ponto, puxo um ponto baixo e não fecho. Vou no meio do outro leque, puxo um ponto baixo e fecho as 3 laçadas juntas. E vou continuar com pontos baixos. Então, nós vamos fazer esse trabalho até chegar aqui no início, tá bom? Por toda essa volta aqui, ó. Olha, cheguei aqui, ó, ao início da carreira de pontos baixos, tá? Passei por toda a volta aqui embaixo, tá? Cheguei aqui no início.
Vou fechar aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha. Aqui, eu não vou cortar o fio, tá? Porque nós vamos voltar por essa parte, tá? Então, agora, eu pego a agulha com a linha dessa cor que eu terminei e vou unir o busto, tá? Olha. Então, gente, ó, o meu deu só 2 aqui, né? Você vai fazer essa parte até as suas costas e completar a parte de cima também, tá? E aqui nós vamos unir, tá? Ó, vai começar aqui a união, vir por esse e esse aqui. Esse aqui do meio, nós não vamos unir. E vamos unir esse até essa parte aqui, ó. Ó, até aqui. Do mesmo modo que vamos fazer aqui, tá bom? Desculpa, gente. Olha. Eu vou fazer assim, ó. Vou virar o trabalho todo pra cá, ó, por cima. Tá vendo? E vou ó, direito com direito, o avesso aqui pra cima. Esquece essa linha aqui, tá? E vamos fazer a costura. Então, a costura aqui eu vou amarrar. E vou costurar até chegar nesses leques aqui, ó. Temos 3 leques, vai completar 4 com esse, tá bom? Ó. Nós vamos costurar daqui até aqui, ó. Então, você faz a sua costura aí, ponto a ponto. Você pode também fazer com a sua agulha, se você tiver facilidade, tá? Então, eu vou costurar até chegar ali no cantinho. Até chegar aqui, ó. Laçou aqui. Eu tô costurando só com uma linha, tá, gente? Tá meio escuro aqui. E eu não tenho aquelas lâmpadas, aqueles negócios lá que usa pra clarear aqui o... Ai, meu Deus. A pessoa quer gravar vídeo não tem nada, gente, mas eu não deixo passar vontade, não. Eu gravo mesmo, tá? Então, cheguei aqui no cantinho, ó. Tá? Eu gosto de fazer o crochê, olha só. Então, fechei aqui. Agora, nós vamos fechar desse square, ó, até esse aqui, ó. Até esse leque do segundo square, tá bom? Então, aqui eu vou virar. Deixa eu pôr minha agulha lá atrás. Minha agulha de costura. E aqui eu vou virar pra baixo, tá bom? E vou costurar a parte de baixo até no segundo square. A pessoa quer ser youtuber, mas não tem os apetrechos de fazer vídeo. Ah,
Ai, meu Deus. Mas eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu gosto quando vocês elogiam o meu trabalho, mesmo ele não sendo lá essas coisas, né, gente? Eu tenho certeza que vocês fazem bem melhor. Eu não tenho o costume de fazer vídeo conversando. O meu intuito quando eu fiz esse canal, eu criei esse canal, foi para guardar as coisas que eu faço, que eu invento. Aí depois eu falei, eu vou abrir, sabe? Seja o que Deus quiser, ó. Cheguei aqui no meio, ó. Tô chegando no meio entre o primeiro square e o segundo. Eu falei, eu vou abrir, é muito egoísmo ficar, mesmo os vídeos não sendo tão bons, né? Ó, nós vamos emendar aqui no meio também, tá? Entre um square e o outro. E vamos seguir até chegar no leque lá da ponta desse segundo square. A gente deve passar para frente as coisas que a gente aprende. Que tem muita gente que acha, ela quer postar no YouTube para ganhar isso e aquilo, gente. Não é para isso não, gente. É porque eu realmente sou viciada no que eu faço, tá? Um pouquinho atrapalhada, mas viciada no crochê. Então, olha, nós vamos prender o último leque, tá aqui, ó, no segundo, né? O segundo square. Então, cheguei bem no meio aqui, ó, do leque do segundo. Vou virar pra você ver, tá? Não vou cortar o fio aqui não, a linha de costura não, tá, gente? Olha. Olha só que gracinha, né? Muito bonitinho. Olha como ficou. Então, agora, nós vamos passar a agulha aqui por dentro desses pontos baixos e vir até aqui, ó. Para começar a outra costura. Costurar esse outro lado, ó. Tá? Então, eu estou com a agulha de costura aqui, né? E vou caminhar com ela entre os pontos, ó. Os pontos baixos do square que está no meio, tá bom? Até chegar aqui nesse leque, ó. Então, cheguei aqui, ó, no ponto. Aqui o ponto, ó. Ponto baixo é esse, tá? E vou pegar a minha partinha do busto, ó. Aqui tá virado do avesso, porque tá virado pra baixo. Vou pôr bem aqui no meiozinho. Vou caminhar mais um pouquinho aqui, chegar no meio desse leque. E vou prender. Aqui eu vou reforçar a costura, tá bom? Ó. Aqui eu vou reforçar a costura. Porque já que a linha passou aqui dentro, né? Então, você tem que reforçar, senão estica, né? E agora, nós vamos virar aqui novamente pra você ver, olha. Prendi aqui no meio e agora eu vou costurar até esse leque aqui, ó. Tá? Ó, costuro unindo. Quando chegar aqui no meio, o meio tem que ficar aqui com o meio, tá? Esse leque aqui tem que se unir a esses aqui, ó, esses pontinhos aqui, e costurar até o próximo leque aqui. Não é difícil.
Vou virar novamente aqui para baixo. E vou seguir costurando. Então, nós vamos fazer do mesmo modo que fizemos do outro lado, só que aqui eu estou costurando, começando pelo meio, né? Do meio para lateral, tá bom? Eu não sei se esse modelinho já tem aí no YouTube, mas nunca é demais, né, gente? Cada um tem o seu jeito de fazer. Antes do Ano Novo, eu espero trazer mais, se Deus quiser. Então, cheguei aqui no meio, aqui também eu reforço a costura, olha. E vou seguir até o próximo leque, ó. Tá bom? Então, é só você seguir de leque a leque, do meio da costura até o próximo leque, que dá tudo certinho. Eu vou fazer o meu aqui, você já sabe como é, o leque tem que dar certo com o leque aqui do canto, depois a gente vira para costurar essa parte. Então, eu vou costurar até aqui e depois eu volto para virarmos juntos, tá? Então, aqui eu cheguei até o leque, olha. Vou virar aqui para você ver, ó. A costura. E agora eu vou costurar até o próximo leque, unindo essas duas partes, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer assim agora, ó. Olha só. Aqui é a lateral, né? E a lateral do busto. Aí, eu vou unir as duas partes assim. E vou costurar até os próximos 2 leques, um de cada parte. Eu espero que esse vídeo fique claro, porque aqui tá bem escuro. Olha, se você acha que não vai dar, você prende com um alfinete, tá? Mas dá certo sim, porque os pontos baixos são a mesma quantidade que é de um lado, é do outro. Terminei aqui a união do busto, né? Olha, ficou assim. E agora nós vamos voltar aqui pelo lado avesso, tá? Então, eu deixei a linha aqui, vou virar o trabalho. Vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Eu vou fazer pontos baixos, se você quiser pode fazer aí um outro acabamento, tá? Então, vou fazer pontos baixos até chegar ali na quina, né? Ou na esquina do trabalho.
Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular um ponto baixo, 2, 3 e 4. E vou prender com um ponto baixo aqui. Vou fazer 6 pontos baixos, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prender com ponto baixo. Fazer 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as últimas 4 correntinhas eu vou prender lá no meio do leque, tá? Ó. Então, você faz aí a sua divisão. Aqui a minha divisão ficou... Talvez não tenha ficado tão bem feita, mas é só contar os pontos baixos que você tem na base e fazer as casinhas onde você vai passar a amarração, tá? E vamos continuar com pontos baixos, dando a volta. E lá do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Lá na parte das costas. Então, vou fazer os meus aqui, quando tiver prontos, eu volto. Aqui é só você ir fazendo pontos baixos, tá? Até chegar aqui nessa lateral, ó. Onde você vai fazer o mesmo tanto de casinhas, né? De espacinhos que você fez desse lado, ó. Tá? Aqui eu fiz 4, você faz 4. Você pode fazer 4 ou mais, porque depende muito do tamanho do seu square, tá bom? Então, quando tiver aqui, aqui em cima eu retorno e nós vamos contornar toda essa parte até chegar aqui novamente, ó. Ó, o outro lado, né? E vou subir, eu vou continuar subindo pelo lado avesso, tá? Fazendo um ponto baixo até chegar lá onde nós iniciamos essa segunda carreira de pontos baixos. Para depois fazermos as alças, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui, ó, por toda a lateral, aqui assim. Quando chega aqui, ó, tem um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Você vai fazer no meio. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo também. Toda esquininha assim, em cima do leque, você vai fazer isso, tá? E vai seguir com pontos baixos até chegar aqui ao início. Chegar aqui na emenda, ó, tá vendo, do busto? Então, você não vai fazer um ponto baixo para cada aqui não, ó. Tá vendo? Nessa emendinha, você vai só puxar assim, ó. Puxa um ponto baixo aqui, não fecha. Puxa o outro aqui no meio, não fecha. E puxa outro aqui, não fecha. E fecha todos juntos, tá? E vai continuar fazendo pontos baixos, tá bom? Dessa forma, ó. Então, aqui no cantinho fica assim, ó, tá? No meio aqui, você vai descer normal, porque tem que ter essa entradinha aqui, tá? Então, você vem aqui bem no meiozinho, ó, você põe a agulha e faz um ponto baixíssimo. E continua com pontos baixos nos próximos, tá? Ó.
Então, tô chegando aqui na emenda, né? Aqui, ó, eu puxo um ponto baixo, aqui eu puxo o segundo, aqui o terceiro, não, caminha mais um, gente. Ó, mais um. Então, aqui eu puxo um ponto baixo, aqui o segundo e aqui o terceiro e fecho juntos. E vou continuar com pontos baixos, subindo. Aqui eu faço ponto baixo no meio, ó, onde eu tenho uma correntinha e outro ponto baixo. E vou continuar com pontos baixos. Tá? Então, nós vamos fazer isso até chegar aqui, ó. Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixo aqui dentro e um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto. E vou cortar a minha linha. Vou puxar ela aqui para trás. E agora nós vamos dar início às alças, tá? Então, a alça é o seguinte, ela começa no meio de um leque, tá bom? Vou fazer uma laçada aqui na linha, e essa alça começa aqui no meio, ó. Você pode fazer também a cordinha separada, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer com a linha dobrada, gente, e já mostro pra você. Vou dobrar em 4 partes, tá bom? Fazer as alças, tá? Eu dobrei a linha aqui em 4, mas você pode fazer sua alça aí com uma linha mais grossa, tá bom? Ou dobrar a linha em 6, que fica melhor. Então, vou fazer aqui, ó, uma quantidade de correntes, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntes, tá? Eu acho que 14, deixa eu ver, 14 eu acho que é muito, vou fazer só 12. 12 correntes. Agora eu vou laçar a agulha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E vou vir aqui, ó, no meio desses 2 pontos baixos que estão aqui do outro lado. Vou laçar a agulha e aqui eu vou passando de 2 em 2 laçadas, ó. Laço a agulha, passo por 2, laço a agulha, passo por 2, laço, passo por 2, até que esteja no tamanho das 12 correntinhas que eu fiz do outro lado. Se não tiver do mesmo tamanho, a minha não ficou do mesmo tamanho, tá vendo? Eu vou dar mais uma laçada, então aqui vão ser 8 laçadas na agulha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho aqui no meio do ponto baixo, puxo uma laçada, ó, seguro. Agora eu laço a agulha, passo por 2. Laço a agulha, passo por mais 2. E vou passando assim, laçando a agulha e passando aqui de 2 em 2. Esse aqui não ficou legal não, ó. Até que esteja
no tamanho da correntinha do outro lado, tá? Ó. E aqui eu vou continuar com a correntinha até que dê para passar lá naquelas argolinhas lá embaixo nas costas, tá? Então eu vou fazer só esse lado, você faz o outro igual, tá? Você vai fazer a quantidade de correntes que você quiser aqui e o tanto de laçadas que dê a mesma altura das correntinhas que você fez desse lado. E vamos fazer correntinhas até que dê para passar lá no meio das costas, tá bom? Então, vou fazer as minhas aqui e assim que tiver pronto eu volto para a gente passar lá nas argolinhas. Para ficar igual, você tem que começar do avesso, tá? Você vai começar aqui, ó, com as correntinhas e aqui com aquelas laçadas que você dá na agulha, tá? Para que fique os dois lados do mesmo lado, assim, ó, tá? Então, aqui, ó, do lado de dentro foi que eu fiz as laçadas na agulha. E aqui foi as correntinhas. Então, você começa pelo avesso, com as correntinhas, né? No caso, eu fiz 12. E do outro lado, você vai laçar a agulha quantas vezes for necessário, tá bom? Pronto aqui, ó, o nosso cropped, fiz as alças, olha, tá? E vamos passar a alça aqui atrás, né? Que é a parte mais fácil, né, gente? Que depois de pronto. Então, é só ir cruzando a alcinha, passando aqui na casa, nos espaços de correntinhas que nós deixamos, tá bom? Cruzadinho ou não, né? Você também pode descer reto e depois cruzar aqui, né? Geralmente eu gosto de cruzar lá em cima nas costas, tá? Então, ó, eu acho que o da moça não é dessa forma, eu acho que não tem esses quadradinhos mais altos aqui em cima, mas eu quis mudar assim, né? Aliás, eu vou ver se eu acho a imagem da parte das costas e mostro para vocês a imagem dela, né? Para ver como é, tá bom? A imagem que me serviu de inspiração. Mas é um cropped fácil, você pode fazer o square no tamanho que você quiser, tá bom? E medindo aí no seu busto. Então, fica dessa forma aqui nas costas, olha. Né? Aqui a alça, essa aqui tá maior, né? Mas é porque eu puxei mais aqui, tá? E fica dessa forma, tá bom? Olha. Muito bonitinho, né? Então é isso, gente. A próxima imagem já é no manequim, tá bom? Obrigada.